Desde muito cedo aprendemos a fazer a distinção entre eu e você. Mas e se de alguma forma Eu pudesse ver o mundo da sua perspectiva, e você pudesse ver da minha? eu saberia todas as suas expectativas e tudo o que preocupa você. e você saberia o mesmo sobre mim. E de repente veríamos, Que apesar de termos vidas diferentes, Elas também são muito parecidas. isso é maior do que eu e você. isso somos nós, Você não precisa ser parecido conosco. para estar junto de nós. Nós somos mais fortes como nós. Somos mais fortes como aliados. Olá, sejam muito bem-vindos, um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último dia do Fórum de Diversidade, para você que nos acompanhou essa semana toda nessa jornada tão incrível falando de diversidade e inclusão. Chegamos aqui no nosso último dia do Fórum com grandes speakers, grandes painelistas, executivos que vão contribuir muito com o nosso debate hoje. Eu quero agradecer a todos os painelistas que aceitaram o nosso convite para fazer parte desse bate-papo no dia de hoje, encerrando o nosso fórum. Meu nome é Camila Moura, eu sou diretora de produtos e serviços da Anshan. Eu sou morena, tenho cabelo preto, castanho escuro, na altura do ombro, olhos castanhos, estou usando um fone de ouvido agora, uma blusa azul clara com algumas flores pretas e rosas. E é um prazer, um grande prazer, e agradeço em nome da Anshan a todos que nos assistem e aos painelistas que estão conosco hoje. Agradeço também aos nossos patrocinadores que nos ajudam sempre a encorajar a Anshan nessa jornada e apoiar, suportar nossas ações. São eles a JP Morgan, Salesforce, a Corzine Freire, advogados, e o nosso apoiador Bradesco. Hoje nós disponibilizamos um serviço de legenda simultânea para aqueles que não conseguem nos ouvir, então você pode ler, vai ter o caption aí na tela, você vai conseguir nos acompanhar. Infelizmente, a gente não conseguiu disponibilizar nos dois primeiros dias do fórum, mas vai estar disponível no Connect, na área exclusiva para o sócio da Anshan, tanto como todos os vídeos do nosso webinário. Se você clicou algum dos 4 webinários que a gente realizou essa semana do fórum, não deixe de acompanhar no Anshan Connect. Infelizmente, a pandemia nos impossibilitou de fazer esse evento presencialmente. Para quem acompanha as atividades de diversidade da Anshan, sabe que nós temos um comitê de diversidade na Anshan São Paulo, chefiado pela nossa querida Maria Fernanda, coordenada por ela, e também fazemos anualmente o Fórum de Diversidade, que está na nossa 5ª edição. Mas o digital não é de tudo mal, também tem uma parte muito incrível do digital, é que pela primeira vez a gente conseguiu realizar esse fórum nacional, atendendo aí executivos, empresas, pessoas do sul ao norte e nordeste do país, estão conseguindo levar essa mensagem que é tão rica, tão boa, para todos aqueles, para o Brasil inteiro e não só na nossa matriz em São Paulo. Hoje é o último dia e hoje nós vamos falar dentro do nosso tema, que é quando padrões são desafiados, o mundo parece um novo lugar, sobre um mundo e sociedade. Trazer um pouquinho dessa reflexão para vocês, do mundo corporativo e a sociedade. Nós já discutimos igualdade de gênero, já discutimos pessoas com deficiência, discutimos desigualdade social e racismo, e fechando hoje sobre mundo corporativo e sociedade. Após essa semana, o fórum hoje é o último dia, mas ele não se encerra completamente aqui. Nós vamos ter grupos de discussão na próxima semana sobre vários temas, são grupos menores, onde você vai poder compartilhar a sua experiência, dividir com outras pessoas o que tem passado na empresa, as melhores práticas. Então, não deixa de se inscrever nos grupos de discussão para a próxima semana, será muito produtivo também. Só para mencionar, se você ainda não conhece a nossa plataforma Soma, a Anshan lançou
logo no começo da pandemia, uma plataforma para somar esforços entre iniciativa privada, governo, sociedade, para juntos combatermos a pandemia, ajudar as empresas, ajudar nas ações. Então, não deixe de acompanhar no nosso site. Esse bate-papo é interativo com você que nos assiste, então não deixe de fazer suas perguntas pelo chat. Aqui embaixo você já vai ver o chat, então coloque as suas perguntas, a nossa moderadora vai ter o prazer de endereçar em nossos panelistas de hoje. Bom, para começar, aqui só quero apresentar os nossos painelistas, começando pela incrível Luísa Helena Trajano, que nos dá o prazer de participar conosco hoje do nosso webinário, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e presidente do Grupo Mulheres do Brasil, responsável pelo salto de inovação e crescimento que colocou o Magazine Luiza entre as maiores varejistas do Brasil. Sua incrível trajetória vem recebendo centenas de reconhecimentos, premiações como empreendedora, empresária, mulher e líder, como classificação em primeiro lugar nos 3 últimos anos como líder de negócio, com a melhor reputação do Brasil, segundo a consultoria espanhola Merco, e também a única executiva brasileira na lista global do WRC, World Retail Congress. É incrível poder estar aqui com você hoje, tenho certeza que vai ser um prazer compartilhar tantos ensinamentos, tanta coisa boa para contribuir. A gente tem também participando conosco, com muito prazer, o Carlos Takahashi, CEO da BlackRock no Brasil. BlackRock tem sido uma referência em muitos temas de sustentabilidade. O Carlos é sempre presente também nas atividades da Anshan, suportando nossas ações. Ele é CEO da BlackRock no Brasil e membro do Comitê Executivo Regional da BlackRock na América Latina desde março de 2019. Kaká, como é conhecido no mercado, foi sócio da Monte Equity Partners e Senior Advisor da BlackRock. Além disso, presidiu a BB-DTVM, Gestão de Recursos 2009 a 2015, trabalhou durante mais de 35 anos no Banco do Brasil, onde ocupou posições executivas nos segmentos de varejo, alta renda, corporate banking e private banking, membro de conselho de administração de várias empresas e é membro do conselho da AMEC, Associação de Investidores do Mercado de Capitais. É um prazer tê-lo conosco hoje. Kaká, como é conhecido, obrigada mais uma vez por estar participando de uma iniciativa da Anshan conosco. E também temos a Bárbara Galvão, Head de Diversidade e Inclusão da Latam da Uber. Ela é psicóloga com mais de 10 anos de experiência em recursos humanos, sendo a maior parte dedicada à diversidade e inclusão. Ela tem mestrado em psicologia social, em seu tema, a pesquisa estava relacionada com novas masculinidades. Em sua trajetória, destaca o trabalho que resultou 50 posições de liderança na Unilever e por lançar a aliança Unstereotype, promovendo mulheres no Brasil. Além disso, atuou por 2 anos como diretora do MM360, que reúne mais de 50 empresas que busca promover empoderamento feminino. Ela é head de diversidade da Uber, na América Latina, Latam, e é um grande prazer, Bárbara, uma empresa incrível também, associada da Anshan, com certeza vai ter muita coisa bacana para contar para a gente. E, por fim, mas não last but not least, a nossa querida Maria Fernanda Teixeira, que é CEO e fundadora da Integrow, presidente do nosso Comitê de Diversidade, trabalha com a Anshan e com muitas outras empresas, em várias outras frentes, liderando a questão de empoderamento feminino, de diversidade. Muito orgulho de tê-la conosco nas ações. Ela fez sua carreira em grandes empresas nacionais e multinacionais, tendo sido presidente das empresas First Data Corporation e ICT Group Corporation, é CEO e fundadora da Integrow, também faz parte do Conselho de Empresas de The Dialogue for Americas, Fintech Advisor e Pérola Fertilizantes, é presidente do nosso Comitê de Diversidade e Inclusão. Sejam todos muito bem-vindos, uma excelente manhã para nós aqui, nesse debate tão rico. Maria Fernanda. Obrigada, Camila, querida. Bom, eu posso dizer para vocês que para mim é um tremendo orgulho, né, ter esses, como encerramento do nosso Fórum de Diversidade e Inclusão, termos aqui esses 3 painelistas tão importantes que têm feito a diferença, com certeza, na nossa sociedade. Então, eu vou me descrever. Eu sou a Maria Fernanda Teixeira, eu sou morena, mais para bronzeada, estou de cabelo de rabinho, porque eu não tenho tido tempo de cortar o cabelo nessa pandemia, então ele está muito comprido, eu estou aqui de cabelo preso, de batom vermelho e passei um lápis preto nos meus olhos. E estou de camisa branca.
E agora eu queria pedir, então, gentilmente, eu vou seguir aqui a nossa tela, eu vou pedir para a Luísa se descrever primeiro e depois já usar 10 minutos, Luísa, para você contar um pouco para nós o que você tem feito nesses últimos anos e agora um pouco mais, talvez, sobre diversidade, inclusão, sociedade e ambiental. Menos entrando ainda no Covid, porque depois a gente vai falar um pouco das ações que as empresas têm tido com o Covid, mas muito mais em diversidade e inclusão nesse momento. Eu quero passar a palavra para a Luísa. Primeiro, Luísa, se descreve, porque nós temos, na verdade, pessoas com deficiência visual também, como foi mencionado pela Camila. Você tem 10 minutinhos, Luísa, fica super à vontade. Bom dia, prazer estar aqui na Cham mais uma vez, prazer estar sendo coordenada pela Maria Fernanda. Bárbara, eu não te conhecia, mas conheço muito o trabalho da Uber, prazer. Cacá, muito bom estar com você, sei do seu espírito e tal. E a Camila fez uma belíssima apresentação. Bom, eu estou de uma roupa estampada por baixo, eu sou morena, bem morena bem jambo, cabelo preto, tem umas mechinhas em meia marrom. Eu estou de vestido bem estampado e com casaco preto por cima. Eu já amanheço maquiada desde cedo, porque eu já fiz quase 300 lives, então eu já saio maquiada, mas por mim mesmo. Eu estou de cabelo solto, meu cabelo é comprido. Geralmente, sempre eu estou de esmalte, vinho e batom vermelho, que eu amo. Eu sou bem cheguei, viu, gente? Então, assim, eu gosto muito. Batom cor da boca aí, eu sei que é chique, mas não é muito minha praia, não. E prazer estar aqui com vocês. Acho que é isso, mais alguma coisa? É um brinco de pérola. Eu sempre gosto muito de usar pérola, mas é isso. E sempre linda, né, Luísa? Sempre um exemplo feminino. Estou sempre, porque assim, eu não tenho tempo, eu sento aqui nessa mesa, hoje eu vou, porque eu vou viajar à tarde, mas normalmente eu saio 9, 10 horas da noite. Bom, primeiro, que legal fazer uma semana desse tema. Eu falo nada melhor que uma coisa quando ela chega na sua época, né? Eu acho, não vou falar da epidemia, mas eu acho que o que se acelerou nesse momento foi a diversidade, a sustentabilidade, a igualdade, porque no Brasil foi descancarada a desigualdade social e a gente vê que ela tem muito fundo na própria diversidade, né? Onde nós tivemos 300 anos de escravidão e o que mais, um dos países que mais tempo teve, mais negro trouxe, e com isso os negros, quando teve a abolição, os escravos foram jogados na rua sem comida, sem dinheiro, sem escola, sem nada, sem emprego, e aí foi começando a formar essa desigualdade que a gente tem que pedir desculpa até hoje, porque é muito triste, e a maioria ainda são negros, pessoas que já vieram embora, diferentes do refugiado, vieram embora amarrados, sem querer sair do seu país, e a gente paga um preço muito alto. Eu acho que chegou o momento da gente entender. Então, assim, diversidade acho que sempre foi um assunto da minha família. A minha tia sempre me preocupou de ter negros, quando isso nem era desde que ela fundou a empresa, quando ela via muitas pessoas sendo contratadas, cadê o negro, cadê o negro? Então, assim, e por isso mesmo eu achei que eu nunca fui racista. Eu não era racista, até que nós temos um grupo Mulheres do Brasil, com a Maria Fernanda também, é uma das coordenadoras, e eu, há 4, 5 anos atrás, a gente tem 20 causas, comitês, e eu entrei num grupo de igualdade racial, e naquele momento eu tenho até a imagem do dia, da hora, coisa que eu não sou muito boa de lembrar, eu entendi profundamente o meu racismo, que não era uma coisa agressiva, mas também não era uma coisa de agregar, de frente. E por que eu entendi isso? Porque naquele dia eu entendi que meninas negras que tinham vencido na vida, morado fora do país, falado mais uma língua, como o testemunho que eu vi naquele dia, ela trabalhava hoje numa empresa super famosa, ela foi clara, se tiver um happy hour e não me convidar, eu não vou, porque eu fui criada assim, não vai lá que não é para você. Então, era tão sofrido as vós, as mães, a família do negro, que eles mesmos falavam, não vai lá para você, que lá a gente
bateu muito forte. E eu, apesar de fazer um trabalho, eu me comprometi muito mais com o racismo. Bom, o Magazine Luiza, desde menina eu tinha um propósito e eu sou muito de levar aquilo que eu acredito. Eu falava, por que uma empresa, as pessoas são tão felizes e ela não vai para frente, não ganha dinheiro? Ou por que a empresa ganha dinheiro e as pessoas precisam largar de ser elas e as pessoas não conseguem? Então eu falava, eu quero ter uma empresa que aconteça as duas coisas, com todo erro, acerto, que tem normal. E eu lembro que eu era muito menina, eu falava isso já. E eu admiro muito as empresas que criam instituto, que ajudam tanto o Brasil, que ajudaram na educação. Mas por eu ter essa vontade, eu nunca montei um instituto, porque eu queria que a empresa tivesse as duas coisas juntas. E aí a gente começou a trabalhar muito forte, juntado com os princípios da minha família, porque eu acho que tudo isso vem muito de princípio, o princípio de simplicidade, que não é simplismo, é de não deixar o dinheiro subir, o poder subir. Eu sou de uma família muito cuidadosa com isso. Sou do interior de São Paulo, eu acho que isso ajuda também um pouco. Eu fui criada muito na vizinhança, com todo mundo junto. Então, em 91, quando eu assumi a empresa, o nosso lema era faça com o outro o que eu gostaria que fizesse a você. E quando você leva isso muito a sério, você começa a criar todas as normas e critérios. Então, por exemplo, na nossa empresa, nós não temos idade para entrar nem idade para sair. Nós não temos isso, quer dizer, as pessoas não têm 65 anos para sair. E agora eu fico muito feliz com isso, porque a gente abriu muita loja no ano passado e abrimos muita loja esse ano. E vocês não imaginam mulheres e homens com 49 anos tendo a primeira oportunidade na vida deles, começa como vendedor, mas de ter um plano de carreira. Então, assim, os testemunhos são maravilhosos. Como é proibido brecar a idade, é proibido brecar qualquer coisa. Isso eu acho, assim, que para nós é uma libertação para as pessoas. Eu geralmente, eu estou com um grupo, quer dizer, estava fisicamente, agora eu estou... E as pessoas que têm essa idade, elas são muito gratas, porque estão convivendo com jovens de 25, 30 anos, mas como eles vão ter uma oportunidade para se transformar num gerente, num supervisor, num regional, porque não tem idade para sair. Outra coisa, assim, eu nunca gostei muito de código de ética, porque eu acho que ninguém lê. Então, assim, eu sou muito contra código de ética. Eu vivia pensando fora da caixa para poder ver o que a gente poderia fazer para realmente não ser... Quando você cresce, nós temos 1.200 lojas, 1.300 pontos diferentes. Hoje nós temos várias empresas com a gente. Então, a gente fica pensando o que a gente pode fazer na realidade para que isso não aconteça. Até que diz que a sorte só aparece para quem está em movimento. Eu vivo em movimento, então de vez em quando a sorte aparece. Eu já fiz quase 270 participações, sem contar empresas, sem contar Mulheres do Brasil, sem comprar Magazine e todos os conselhos que eu tenho. E fiz 85 entrevistas já. Ontem eu dei uma última nesse Brasil todo, porque eu também não escolhi. Para mim, diversidade é tudo. Eu não quis escolher, lógico, que eu participei de coisas, de empresas, de programas e de blogueiras muito famosas, mas eu não quis que fosse essa só a minha seleção. Então, eu vou para o interior da Rondônia, fui com Índia no Amazonas, fui no Saara, hein? Fui em Santana do Livramento, que é lá no Coisa, e entrei em várias emissoras de TV, que hoje é Junto TV, internet, é uma beleza, essas TV interior. Rádio, entrei em várias rádios, que de repente você está no Facebook, você está na internet. É muito legal ver a evolução que foi tão feita nessas rádios também. Como também eu gravei o Bial essa semana, que vai passar semana semana que vem. Então, assim, eu procurei entrar em tudo, que entrei com estudantes, com professores, com tudo que vocês pensar, com contadores. E foi uma experiência muito rica de aprender também o tanto que esse tema está forte. E, principalmente, Maria Fernanda, violência para a mulher, que foi uma da luta tão grande. Nossa, de furar a nuvem. Não teve um lugar que eu não entrei que não me falaram sobre o aplicativo do Magazine, desde a mais simples até o mais sofisticado. Então, é uma coisa que eu chamo furando a nuvem, né? Aí a gente, com muito custo, eu recebi e eu adoro aprender, né? Uma inglês
um americano que mora na Inglaterra, que trabalha na Bain Company, e ele faz um estudo só de empresas, de famílias que não perderam a cultura do dono, que ele chama. E quando ele esteve comigo, ele me ensinou uma coisa que eu uso muito, que chama inegociáveis. Então, assim, eu tenho 5 inegociáveis, porque eu sempre aprendi que eu não posso ter mais do que cabe na minha palma da mão. No Magazine Luiza, que a gente leva muito a sério. E tem 5 no Mulheres do Brasil que a gente que leva muito a sério. E no Magazine, um dos inegociáveis é que o que acontece? Todo mundo sabe esses negociáveis como se fosse mandamento. Não tem jeito de você falar que não sabe. Não tem jeito, porque esse é nosso... E um dos... é discriminação. Qualquer tipo de discriminação, seja ela de qualquer forma, o funcionário é mandado embora por justa causa. Então, assim, seja de qualquer uma. Então, assim, isso faz parte dos 5 mandamentos nossos, que é inegociável, porque eu tenho uma linha direta com o campo. Luísa, eu fiz, você sabia que foi, eu sabia, eu não posso fazer nada. Quando cai dentro dos inegociáveis, não tem nenhuma desculpa. É falta de ética, tem vários inegociáveis, mas um deles é todo tipo de discriminação, seja ela religiosa, sexual, de gênero, de qualquer coisa que for. E é muito sério, a gente leva muito, tanto com a nossa equipe, como com os nossos funcionários, com os nossos clientes, né? Porque a gente hoje, esse mundo de unidade, a gente tem clientes e fornecedores de todo jeito. Eu acho que não sei quantos minutos deu, mas a gente leva muito a sério isso, muito a sério. E o Magazine Luiza, e a sensação que eu tive, só para terminar essa fase, é que eu tinha o propósito, que é o nosso crachá, é assim, faça os outros em todo lugar. O que a gente quer, o que você gostaria que fizesse para você. Então, ninguém espera mais do que 10 minutos para ser atendido na recepção, seja o presidente da empresa ou mais simples. Então, a gente cuida isso do detalhe até a diversidade mesmo, porque é escrito, e a gente tem testemunhos maravilhosos, a gente tem filmes maravilhosos de todo tipo de diversidade, de cor, de gênero, onde a gente teve um funcionário que ele era trans, né? Só que enquanto ele usava o uniforme de homem, ele não conseguia o uniforme de mulher, ele não conseguia cobrir uma meta que fosse. Ele chegou para o gerente da loja, que por acaso era um negro, no Rio Grande do Sul, e disse assim: eu não estou cobrindo porque eu não estou me sentindo bem com o uniforme. O gerente, na hora, deu um uniforme de homem para ele, na hora, não precisou pedir ordem, e ele hoje virou gerente de loja. Então, bom, e é um testemunho maravilhoso nosso. Ele é um gerente de loja, tem uma companheira, adotaram filhos, e ele virou gerente de loja. E durante o tempo que ele estava vestido, ele não se sentia bem, ele foi muito discriminado, ele foi caminhoneiro. Ele tem um filme contando que ele fez questão de contar a história dele. Assim, a sensação que eu tenho é que eu vivia sempre, agora menos, né? Porque falar em pessoas, falar em propósito, isso há 40 anos atrás era muito fora, ainda mais uma empresa do interior, que não tinha um balanço, que nunca pagou atrasado, mas não tinha um balanço que o mercado adorava, porque eu resolvi auditar um balanço em 95, ainda brinquei com a empresa, porque eu te paguei tão caro para você falar tão mal de mim. Então, assim, mas quando a gente leva o propósito de uma empresa, a alma e o propósito de uma pessoa, gente, é a espinha dorsal dela. Quando ela pega ela a sério, mesmo que a gente, naquele momento, abra a mão de um grande dinheiro pelo propósito, daí 3, 4 anos você vê que você acertou. E aí do propósito nasce a diversidade, a sustentabilidade. Depois eu posso falar um pouco mais. Obrigada. Maravilha, Luísa, que lição, né? Que lição. E o mais bonito de tudo isso que a Luísa conta é que é tudo muito genuíno, né? Não é uma coisa fazer para inglês ver, como a gente diz no mercado. Então, parabéns, Luísa. Um exemplo. Eu queria agora passar para a Bárbara, pedindo para ela também se descrever fisicamente, e depois ter aí uns 10 minutos para contar para a gente o que o Uber, na verdade, tem de valores, de propósito nessa área de diversidade e inclusão, sustentabilidade. Então, a palavra é sua, Bárbara.
Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, é uma honra fazer parte desse painel. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo longo e eu estou vestindo uma camisa azul. Quando a gente fala da Uber, e aí a Luísa Helena falou um pouquinho de propósito, de missão, então eu preciso começar a conversa daí. A gente fala que a missão ou o propósito da Uber é colocar o mundo em movimento. E quando a gente está falando em colocar o mundo em movimento, a gente não está falando de um grupo específico, a gente está de fato falando do mundo, até porque essa é uma plataforma que é acessível no mundo todo. E quando a gente está falando do mundo, a gente está falando de uma diversidade imensa que existe. Então, o nosso desafio é, na verdade, criar produtos e serviços que sirvam para essa sociedade diversa, e aí é onde começa o tema de diversidade dentro da Uber. No sentido de tentar tocar as pessoas, de tentar conhecer as pessoas e tentar produzir o melhor serviço possível para elas. E, obviamente, isso reflete internamente, né? Então, a gente não faz só isso para fora, não tem essa busca de criar o melhor produto ou serviço para fora, mas internamente essa é uma conversa diária. E o que eu acho que é muito especial na Uber é que eu estou lá enquanto diversidade, obviamente, eu tenho esse papel dentro da companhia, mas o jeito que a agenda foi criada dentro de casa tem um caráter muito de negócio. Então, eu sempre falo isso, assim, não é uma agenda extra da companhia. É uma agenda da companhia, do negócio, e o meu papel lá como especialista, de alguma forma, é suportar o líder ou a líder para tomar a melhor decisão referente aos tópicos de negócio que sempre tocam diversidade. Eu acho que tem uma questão que a gente tem discutido muito e que eu tenho falado muito, toda decisão é uma decisão de negócio, toda decisão de negócio é uma decisão de diversidade. Você pode não notar ali, naquele momento, mas de alguma maneira vai ter algum nível de interferência. Ou porque você está criando um produto novo e aí esse produto é acessível ou não é acessível, ou porque esse produto pode ser de um preço ou tem um valor diferente e aí ele se torna acessível ou inacessível, enfim. A discussão está lá, e aí o meu papel junto com a Uber e o papel da liderança na Uber é conseguir enxergar isso, e aí a Luísa Helena trouxe isso nos mínimos detalhes. Obviamente que passa pela conduta de ética, mas também passa pelo jeito que a gente fala de negócio, pelo jeito que a gente fala de pessoas, pelo que a gente valoriza dentro da empresa, pela conversa de performance. Então, eu acho que eu acho que o que aconteceu com a gente é que a missão, na verdade, de levar mobilidade e levar mobilidade para o mundo todo acaba refletindo na maneira como a gente pensa negócio, como a gente faz negócio e como a gente se relaciona internamente. Aí eu estou falando de uma visão mais interna né, como funcionário e para os funcionários. Então, essa é uma conversa ativa, viva, é uma conversa que acontece em todos os níveis da companhia, então não tem só um nível que pode falar sobre isso. Então, dentro da companhia, a gente tem os grupos de afinidade, que são muito importantes para fazer com que essa discussão aconteça, né? Eles têm muita capilaridade dentro da companhia, então eles conseguem levar a discussão, enfim, em Latam para todos os cantos da região, e eu acho que esse é o momento, e eu acho que esse é o novo formato de diversidade que eu vejo se constituindo, um formato que deixa de ser uma agenda extra e passa a ser a agenda do negócio. E quando eu penso na formação executiva, por exemplo, e nos MBAs da vida, qualquer que seja, enfim, de qualquer escola, acho que diversidade, essa temática, precisa fazer parte da discussão e da formação executiva. Então, não adianta você ser uma pessoa incrível em termos de operação e você não entender absolutamente nada do que esse assunto significa e o impacto que ele tem no negócio. Eu ainda me surpreendo com algumas pessoas que chamam isso de soft skills. Está longe de ser soft skill, na verdade isso é muito difícil de ser desenvolvido. Parte do meu trabalho com os executivos é desenvolver isso neles e nelas, até para que eles consigam reproduzir isso nas suas práticas diárias, mas eu acho que esse é um contexto, o contexto de diversidade na Uber é um contexto de negócio,
é assim que a gente quer fazer e que a gente quer tratar a temática dentro de casa, e aí passa por instâncias muito diferentes, que também a gente consegue vislumbrar no que a gente faz em termos de produto e de serviço para o mercado. Bárbara, super obrigada. Com certeza, imaginando vocês aí como empresa global e a diversidade de clientes, né, que vocês têm, imagino que esse assunto de verdade vem do fundo do coração também. Obrigada, Bárbara. Bom, agora nós vamos ouvir o Carlos Takahashi, que me deu a liberdade de chamá-lo de Cacá. Então, daqui para frente, Carlos, você é o Cacá aqui. E hoje, por incrível que pareça, normalmente a gente sempre vê mais homens do que mulheres, né? Nas lives, em reuniões. Então, hoje nós estamos aqui ao contrário. Eu não sei como é que o Carlos está se sentindo, mas eu estou adorando aqui. Temos mais mulheres do que homens. Carlos, eu queria primeiro que você, então, se apresentasse fisicamente e depois use aí seus 10 minutos para falar um pouco sobre a BlackRock a nível mundial, falando um pouco desses valores todos de vocês. Obrigado. Bom, primeiro, só respondendo a sua pergunta, como eu estou me sentindo maravilhosamente bem, né? Porque não podia ter melhor companhia, né, do que ter um público feminino fazendo esse painel comigo, mas, sobretudo, quem são essas pessoas, né? Que são pessoas incríveis e pessoas que têm uma relevância enorme dentro desses temas que nós vamos estar batendo um papo hoje, né? Obrigado pelo convite, é uma super honra estar aqui de novo aqui com a Anshan e parabéns pela iniciativa, né, por essa semana super rica na discussão desse tema que, apesar de estar aí em voga ultimamente, mas há décadas, né, que várias pessoas estão querendo colocar isso na primeira página e parece que finalmente talvez um dos temas mais importantes, né, que a gente tem aqui, que está debatendo e está incorporando nas nossas vidas, tenha finalmente ido para as primeiras páginas. Isso é muito importante e a Anshan e todas as pessoas que estão aqui têm uma relevância muito grande nisso. Sobre a minha descrição, olha, eu vou fazer uma brincadeira, viu? Porque pelo nome já dá para adivinhar, né, de qual é a minha descendência. Eu sou descendente de japoneses, tenho perto de 60 anos, mas dizem que não dá para o japonês falar a idade, porque ele pode estar enganando alguém, porque a pessoa vai falar, não, acho que você tem mais ou menos, enfim, é difícil, né, de saber a idade do japonês, mas para ter uma referência, olha, eu uso óculos, cabelo preto ainda, sem pintar, estou usando uma camiseta polo, vermelha, e muitas vezes as pessoas já me confundiram com o Jackie Chan, aquele ator chinês, e já me confundiram também no carnaval com o Psy, aquele cantor que faz aquela dança maluca, né? Aquele coreano. Então, fica aí uma referência para vocês poderem imaginar como eu sou. Falando sobre a BlackRock, né? Claro, a BlackRock é uma gestora de recursos de terceiros, né? Nós gerimos hoje perto de 7,2 trilhões de dólares. É uma empresa global, tem fundadores, né? E o principal fundador é o Larry Fink, que até hoje lidera a empresa. Eu sempre cito o Larry Fink, não só pelas cartas, né, que ele passou a emitir para as empresas, que na verdade as cartas são emitidas desde 2012 para as empresas que a BlackRock investe, para os seus dirigentes, membros de conselho e assim por diante. E aí, quando a gente fala do Larry Fink, acho que tem uma coisa super importante, que é a mesma imagem da Luísa, não é? Que é a liderança, não é? O papel do líder numa organização, ele é super importante, não é? Então, acho que a Luísa reflete muito isso, e sobretudo no que ela já expôs aqui para a gente. Então, eu começo fazendo esse comparativo do Larry com a Luísa e a importância dos líderes efetivamente serem inspiradores, porque, sobretudo, eles são inspiradores, não é? E assim começou a jornada da BlackRock no campo da sustentabilidade e da diversidade, né? Desde a fundação. Aí eu vou um pouco. O privilégio de ser o último é que você usa um pouco da fala de cada uma, né? Então, obrigado aí pelas deixas, né? E a Bárbara comentou também da questão
da missão, dos valores, do propósito, a Luísa comentou também, e a BlackRock, na sua origem, assumiu, por ser uma gestora de recursos de terceiros, ter uma grande responsabilidade fiduciária e ajudar as pessoas a conquistar o bem-estar financeiro. E aí ela começou toda essa jornada de mais de 30 anos e foi assumindo ao longo do caminho alguns compromissos, não é? Sempre conectados com ajudar as pessoas a conquistar o bem-estar financeiro no longo prazo. Hoje a BlackRock administra um montante muito expressivo de recursos destinados às aposentadorias das pessoas. Então, com isso, a responsabilidade se torna muito grande. E nas primeiras manifestações mais fortes do Larry, as cartas falaram muito em governança, não é? Falaram muito em governança, a necessidade de você ter um planejamento estratégico de longo prazo, a necessidade de você considerar as questões de diversidade no corpo de funcionários e também na alta direção das companhias e assim por diante. Isso tudo foi evoluindo, outros temas foram sendo incorporados e finalmente nesse ano os temas sociais, obviamente, dizendo respeito ao tratamento de colaboradores, tratamento de fornecedores, tratamento de clientes, enfim, de todos os stakeholders. E a última carta do Larry Fink abordou muito a relevância das mudanças climáticas que estavam sendo apontadas como um dos eventos com maior probabilidade de acontecer e com maior gravidade e que poderia, obviamente, trazer uma mudança substancial, inclusive, nos negócios das companhias. Ou seja, mudanças climáticas e aí, de uma forma mais abrangente, os fatores ESG efetivamente impactando e precificando os riscos. Os fatores ESG, é sempre bom lembrar, ou no português, ESG, né, são os fatores ambientais, sociais e de governança. E aí, falando um pouco mais, de forma um pouco mais detalhada sobre a diversidade, assim como a Bárbara comentou a respeito da Uber, a BlackRock é uma empresa global, ela tem colaboradores ao redor de todo mundo e clientes ao redor de todo mundo, ela tem uma filosofia de gestão muito transversal e matricial, a hierarquia ela é definida pelo debate do tema, pela capacidade de debater um assunto e não por outras questões. Então, isso proporciona sempre decisões muito ricas. E a BlackRock também, assim como muitas empresas, assumiu ter a diversidade como foco, tanto internamente quanto nas empresas que ela investe. Internamente, no sentido de sempre proporcionar inclusividade, equidade de tratamento e de uma forma ampla, não só tratando das questões de gênero, como também das questões etárias, das questões étnicas e assim por diante. Eu brinco até que, de alguma maneira, eu acabo retratando um pouco do que é a diversidade na BlackRock. Então, nós temos um escritório aqui em São Paulo, que não é grande, é um escritório relativamente pequeno, mas com uma grande predominância de pessoas jovens, de diversas origens étnicas, de diversas origens sociais e também com um background, digamos, educacional também diferenciado. E, no final das contas, contrata alguém que já se aposentou, que já estava num outro momento de carreira, para tocar o escritório, uma pessoa de descendência asiática, oriental, que nunca trabalhou no exterior, inclusive. Então, você verifica por aí um pouco de como é a cabeça de diversidade da BlackRock. Isso se dá em vários lugares do mundo e isso proporciona, sem dúvida nenhuma, não só um debate muito mais rico, mas, sobretudo, decisões muito melhores, onde você incorpora capacidades, conhecimentos e sensibilidade, porque sensibilidade também faz parte do processo decisório de uma forma muito relevante. Então, fica aí as primeiras considerações e, de novo, um prazer enorme estar aqui compartilhando esse painel incrível.
Obrigada, Cacá. Super importante, né? BlackRock, como a maioria de vocês ouviu aqui e tem lido, é super importante tê-los no Brasil, né? Com esse dinheiro todo, você falou em 7,3 bilhões de dólares. Trilhões. Trilhões, isso, trilhões. De recursos de terceiros, é uma responsabilidade enorme. Eu sei, né? mas vocês fazem a gestão. Maria Fernanda, eu posso falar uma coisa para o Cacá? Claro. Impressionante, não sei se é a penúltima ou última carta que ele escreveu para o mercado, a força do financeiro. Eu vi agora quando eu recebi esse prêmio, eu falo a força do financeiro nos assuntos importantes do país. A carta dele, aqui ele fala muito de diversidade, não sei se foi a última ou a penúltima, Cacá, não sei qual que foi. A última carta, a penúltima, ela fala muito da necessidade, ele reforça muito as questões ambientais, sociais, reforça as dificuldades, né, que a sociedade vem enfrentando e a necessidade do setor privado se engajar e, sobretudo, o financeiro nesses debates. E na última, aí sim, ele traz de uma forma bastante incisiva essa questão, porque no final das contas o econômico tem que ser o resultado das boas práticas, né? Então a mensagem que ele deixa é essa. Confesso que eu fiquei muito impressionada com o efeito dessas duas últimas cartas dele nos meios que eu convivo. Eles não citam ele, mas muda o discurso completamente depois que um fundo do tamanho dele, do nível dele, e tem coragem de fazer isso. Então, se você puder devolver lá para eles, meus cumprimentos. Desculpa. Obrigado. De verdade, maravilhoso. Muito bom, Luísa, bom comentário. Obrigado, Luísa. Eu sempre põe na prática aquilo que o efeito da prática é impressionante. Serve de modelo, né, como a gente diz. Eu queria agora passar para uma pergunta para vocês três. Então, a pergunta é a seguinte: na verdade, essa ocorrência do Covid, que foi, de verdade, uma surpresa, não uma boa surpresa para o mundo todo, que afetou o mundo todo, a gente tem visto várias empresas, eu estou me referindo ao Brasil por enquanto, que de verdade se posicionaram, né, tentando trazer projetos, iniciativas incríveis para poder ajudar a população, principalmente a população mais carente. O que eu queria ouvir de vocês é o seguinte: vocês acreditam que todas essas doações, essas iniciativas tão importantes, tão bacanas, que muitas vezes em países mais desenvolvidos já ocorriam de alguma forma, principalmente doações, e no Brasil é algo bastante novo que a gente tem visto, vocês acreditam que depois da Covid isso vai continuar, vai ser perpetuado ou simplesmente vai desaparecer e voltamos para o status quo de antes? Então, eu vou usar aqui a mesma ordem, começando com a Luísa, depois Bárbara e depois o Cacá. Luísa, o que você acha? Bom, eu, no começo também, como todo mundo, fiquei assustada, convivi com a minha impotência e incompetência, porque a gente nunca achava que daí... Eu cheguei, estava com a Maria Fernanda, nós estávamos na Alemanha, chegamos um mês antes, nunca achava que a gente via que as feiras estavam sem chinês, mas nunca achava que já discutia Covid, mas nunca achava que nós íamos ter as 1.200 lojas fechadas assim, em 5 dias. Então, assim, assusta. A Disney foi fechada, o Paris, os museus. Eu fui voluntária do Rio 2016, vocês não imaginam o que é. Eu só ficava pensando, adiar uma Olimpíada 3 meses antes, não dá para ninguém que não esteja na operação desse processo, entenda. Mas, assim, no começo, logo eu me recuperei, né? E tentei descobrir meu papel, que era bem de líder cidadã. Mas agora eu quero retomar, bom, o que eu acho? Depois, para falar da empresa, o que eu acho? O que eu tenho vivido, no começo, qualquer pessoa que me pediu uma opinião do que ia acontecer, eu não só não dava, como eu ficava irritada para quem estava dando diagnóstico, dando o que aconteceu. Eu falava, olha, escreve um livro aí, se der certo, você vai virar cartomante. Porque ninguém sabia nada, nem políticos, nem ciência,
nem empresas, a gente não previa. Eu falava, Roberto, é um dia de cada vez. Eu falava para a empresa, não dá para ficar dando previsão. Aí, depois de 4 meses, 5 meses, com bastante humildade, de realidades diferentes e de atitude diferente, de aprender com isso, eu posso te dizer, Fernanda, que é uma impressão minha, mas essa não é impressão. A epidemia acelerou coisas que já tinha. Então, o digital, a diversidade, o papel do cidadão, o papel da própria nação. De repente, a gente se pegou sem uma máscara, porque tudo era fabricado na China, a gente se pegou sem fabricar um respirador. E não é que a China é culpada somos nós que entregamos tudo para a China por causa de custo, de imposto e de tudo mais. Então, assim, esse espírito nacionalista. E uma coisa que eu tenho certeza, a cultura da doação vai ficar. A minha família foi uma das primeiras que doaram e eu tive a oportunidade de conviver com várias famílias e empresas que fizeram a doação. Eu vou te explicar por que ficou. Aumento de nível de consciência é quando você começa a fazer as coisas. E o mais bonito não foi só que elas deram dinheiro, eles montaram comitês, a nossa e muita gente, onde começaram a notar. E o mais interessante é que toda empresa e família, inclusive a nossa, falava, olha, eu quero dar coisa que vai ficar. Eu quero dar UTI, eu quero dar respiradores, eu quero dar, enfim, coisas que vão ficar. Não teve nenhuma empresa nem família que não teve que doar 20% a 30% para as cestas básicas. E, de repente, quem não conhecia que o Brasil tinha muita fome, conviveu com a fome, porque as pessoas estavam fazendo isso. E aí começava, e à medida que você entra, se envolve, aí eu lembro do Gilberto de Menstein, você do tamanho daquilo que você partilha, eu percebia, assim, a mudança interna dos meus colegas empresários quando eles foram para a prática para fazer isso, e até a minha própria, porque você acaba mudando. Então, a cultura da doação, o cooperativismo, cooperação, que a Fernanda sabe, nós temos uma diversidade muito grande de nível social. Então, nós temos um comitê só de mulheres de periferia, e a gente entendeu o que elas fizeram de cooperação, porque tem 10 numa casa, um fica com Covid, como é que faz uma casa de 2 cômodos? Então, muitas vezes, elas ofereciam suas casas para os outros, arrumava cobertor para as pessoas ficarem do lado de fora. Então, assim, eu tenho certeza, Fernanda, que a cooperação, a cultura da doação vai permanecer, e até porque todo esse tipo de atitudes que tiveram foram levando o outro a fazer e entender que isso não é bom para as pessoas que a gente faz, é bom para a gente. Você é do tamanho daquilo que você compartilha. Começa a voltar uma coisa muito boa para dentro de você. Então, por isso que eu estou querendo colocar. Quanto ao Magazine Luiza, assim, agora voltando um pouco para o propósito. Eu nunca tive medo de não ter dinheiro, porque eu falo que o dinheiro a gente arruma, mas eu sempre tive, Cacá e Bárbara, muito medo de perder o jeito humano do Magazine Luiza. Então, isso veio muitos anos, era uma coisa... E eu sei que quando a empresa está muito bem, ela corre mais risco do que quando ela não está bem. Porque quando ela não está bem, está todo mundo... Agora, na epidemia, a produtividade foi grande, porque de A a Z, qualquer funcionário pegou no volante aí, porque sabia que o seu emprego estava em jogo, sua empresa está em jogo. E a epidemia pegou o Magazine no seu melhor momento. Nós já tínhamos 50% de venda digital, nós estávamos muito na frente dos nossos concorrentes, que eram físicos, analógicos, porque a gente sempre acreditou nisso, e a gente tinha 1.200 lojas fechadas, mas tinha 50% disso, e nós tínhamos pela primeira vez um capital de giro no caixa muito bom, porque a família tinha vendido 10% em janeiro e colocado dinheiro. Então, foi a melhor... Eu já tive crise, gente, que vocês não imaginam, né? Nada parecido com essa, mas logo que eu assumi a presidência, o Collor pegou dinheiro de todo mundo, e eu não tinha, mas eu tinha. Então, assim, era totalmente diferente. A minha realidade daquele momento, uma empresa do interior, mais difícil, sem capital de giro, apesar que pagava tudo em dia. E eu fiquei muito, assim, sem epidemia, apesar de tanta tristeza, de tantas mortes, me trouxe um acalento muito legal, foi isso. Porque o pessoal lá fala, não dê vácuo que a Luísa entra. O Frederico fala, não dê vácuo que a minha mãe entra.
E eu não entrei em nenhuma atitude que eles tomaram, e eu confesso que eu nunca tive departamento de RH. Eu sempre tive RH voltado comigo, uma empresa pequena do interior. Estou desde 1998 no Great Place to Work. Desde 98, é a empresa mais antiga que mais tempo teve. E levava muito a sério isso. Então, assim, eu sou metida a achar que eu sei muito bem lidar com gente, porque na época que ninguém tinha, eu já tinha o RH comigo, eu nunca tive departamento pessoal, eu sempre tive o que os CEOs têm hoje. Mas eu confesso para vocês que a nossa equipe fez melhor do que eu faria. Então, assim, isso está me deixando... Agora, na retomada, eu estou dando mais palpite, mas eu não dei um palpite. Eles criaram um comitê de saúde, onde ontem mesmo eu tive com muitos gerentes que estão saindo para treinamento, tinha uma menina negra que é diabética, e ela chorava agradecendo que a primeira atitude que fez foi não só afastar, mas dar toda a cobertura para os riscos. Então, assim, eles montaram um comitê de saúde, eles contrataram 15 médicos em todas as regiões, eles ligaram para todos os convênios. O Frederico pessoalmente disse, não é para morrer ninguém, se vocês não tiverem como, é para pagar para fazer. Em 7 dias eles puseram a telemedicina, mais do que isso, eles criaram um laboratório, Luísa, uma equipe técnica, que sabia aonde podia abrir cidade por cidade. Então, meu amigo foi para Porto Alegre, agora pegou a nossa loja fechada do shopping, Frederico, por que o shopping de Porto Alegre é a única loja que está aberta? O mercado lá está abrindo, vai fechar de novo, eu não vou pôr a nossa equipe. E daí uns dias fecharam mesmo, eles tinham todos os dias, eles tinham cidade por cidade que estava acontecendo. E cuidaram da venda. E por isso que eu ficava muito triste. Criaram... Ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Tem um livro do Milton Bonder que fala que você vai atravessar uma estrada cheia de lama, de buraco, e tinha 2 carroças. Uma, o carroceiro tinha 7 cavalos e o outro só tinha 1. Como chama? A arte da carroça. Não é a arte da carroça, mas é a arte... Bom, o que interessa é isso, agora mesmo eu falo o nome. E ele estava lendo, ele pegou esse livro de novo para ler, e ele estava com 7 cavalos, né, minha gente? Capital de giro, na frente do mercado, uma equipe unida, melhor empresa para se trabalhar. Ele falou, eu fiz de conta que não, os dois... Aí o Milton Bonder fala que os dois vão atravessar. É a arte da manutenção da carroça. Porque aí um virava para o outro e falava, eu tenho 7, se um morrer, eu vou ter o outro. Se um quebrar a perna, eu vou ter o outro. Aí o que tinha um falava, eu só tenho um, eu vou ter que cuidar desse. Todos os 2 atravessaram, mas o Frederico fala que naquele momento ele falou, eu só vou ter um cavalo. Então ele pegou o dinheiro de capital de giro, deixou de lado, ele pegou o que ele já tinha, deixou de lado, falou, eu vou ter só um agora, eu tenho que me virar. E foi aí que eles criaram em 7 dias o parceiro Magalu, que foram vendo a necessidade, que era para aquelas pessoas autônomas que não tinham, que de repente foi jogado dentro de casa e não tinha comida daí 2 dias, e foi para aqueles pequenos ou médios que não dava para entrar nem em marketplace, porque demorava. Aí eles criaram uma vitrina, onde um dia você punha a sua loja para dentro do Magalu mesmo, não era nem dentro do marketplace. Bom, só para contar, apareceram 700 mil vendedores. 700 mil. E nós temos 60 mil que todos os dias vendem um produto. E a gente recebe, esses dias eu recebi uma foto de formatura. Luísa, graças ao parceiro Magalu, eu consegui pagar minha última prestação. A gente recebeu de toda hora chega coisa disso. E nós recebemos 30 mil lojas pequenas, 10, ou 30, 40, não sei, 10 mil todo dia vende um produto. Por que foi bem de propósito? O marketplace, inclusive o nosso, cobra 10... Bom, primeiro não paga nada, ganha se vender. Ainda fizemos uma parceria com o Sebrae. A gente dá treinamento de digital, porque o nosso propósito é dar a todos o que é privilégio de poucos no digital. Essa é a nossa missão, dar a todos o que é privilégio de poucos. E aí eles, treinamento todo. O outro, normalmente você paga de 10% a 12%. Durante essa epidemia ainda está, se ele não vendesse, ele não pagava nada e recebia treinamento todos os dias, inclusive eu fui falar com eles,
fiz uma live com os novos, eles pagam só R$ 3,99 enquanto tiver epidemia de cada produto vendido. Isso e também mais de 10. Aí tem o preço, né? Eles não sabiam vender digital, o pessoal começa a vender não ter, a entrega não é tão boa, minhas redes sociais, o pessoal com Luísa, estou te mirando muito, mas o produto não chegou, e o produto do Magalu chega em 2 horas. Mas isso são preços que se pagam. Então, assim, Fernanda, demorei um pouquinho mais para responder, porque eu acho que era importante colocar esse contexto. Quando o propósito ele é a espinha dorsal, mesmo que você estiver no seu melhor momento, você não abre mão de falar eu estou acima de todo mundo, eu estou melhor que todo mundo, e até porque eu acho que se eles tivessem feito isso, a gente não menospreza a concorrência correu muito também na epidemia, só que eles deram um salto na frente ainda de criar o parceiro Magalu. Então eu acho que muita coisa, eu tenho certeza que a gente não vai sair dessa do jeito que a gente entrou, mas muita coisa vai voltar. O encontro físico, o beijinho que a gente está doido de ir, os restaurantes, as festas estão melhor, não se preocupa, mas tem muita coisa muito importante que vai ficar e as pessoas vão ter, é muito mais do ser por ter do que do ter por ser. Pode ser. Maravilhoso, Luísa, que bom que você tem essa opinião e que com certeza os seus colegas, né, empreendedores pensem da mesma forma. Bárbara, o que você acha que vai ocorrer depois? Você acha que toda essa iniciativa de doação, de preocupação com o todo, com todos, continua? Eu sempre falo isso, as empresas não são ilhas, as empresas são parte da sociedade. O que eu acho que aconteceu com o Covid é que isso ficou escancarado. Eu acho que se algumas empresas, se alguns segmentos entendiam que eles não eram parte da sociedade por qualquer motivo, acho que isso foi colocado em xeque com a pandemia. Então, eu vejo 2 movimentos. Um de grandes aprendizados para empresas que até então se imaginavam fora da sociedade, enfim, como não parte da sociedade. E eu vejo um outro movimento de empresas que já se entendiam como parte da sociedade, intensificando o seu compromisso social. Então, trazendo para a Uber e falando um pouco de como a gente intensificou isso, na verdade, durante o Covid, a gente intensificou algumas ações, como eu falei, que a gente já vinha fazendo há algum tempo. Então, a gente passou a usar tecnologia e inteligência para encontrar soluções para a comunidade e, obviamente, a gente começou a trabalhar com parceiros muito importantes. Então, por exemplo, a gente passou a doar viagens para pessoas que queriam fazer doação de sangue em vários estados diferentes, porque o nível de sangue nos bancos começou a diminuir muito, então a gente fez isso como um exemplo. Um outro exemplo, a gente é parceiro da Avon na Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra a Mulher, então a gente também passou a doar viagens para mulheres vítimas de violência, enfim, para elas poderem ir para uma delegacia ou, enfim, sair daquela situação. Então, eu acho que esse é o desafio que a pandemia trouxe, que é ou o aprendizado ou a intensificação, e eu partilho da opinião da Luísa Helena, isso veio para ficar. Acho muito difícil que a gente retroceda e que a gente, depois da pandemia, deixe de acreditar que isso é importante, porque eu acho que a pandemia, nesse sentido, trouxe essa oportunidade de aprendizado para as empresas, para as companhias. Que maravilha. E uma outra coisa, Bárbara, que eu de verdade apreciei muito do Uber foi que vocês retornaram todo aquele processo de ciclovias em São Paulo, pelo menos, que é onde eu conheço, que faz bem para a saúde, né? As pessoas agora, todas presas em casa, vão poder de novo usar as ciclovias aí, sendo feita a gestão por vocês. Então, parabéns também por essa iniciativa. Obrigada. Cacá, o que você acha? Conta para a gente. Você acha que isso veio para ficar? Olha, veio para ficar, sim. Eu tenho bastante convicção. Eu acho que tem muitos sinais claros nesse sentido. Não é? E aí eu concordo que, na verdade, houve uma aceleração
economias, não é? Então, também nos dá um outro alerta, nós temos que cuidar desse outro lado. A gente fica muito preocupado em ver se a regulação no mercado financeiro está adequada, se você não tem pirâmide, se você não tem, né, todos esses instrumentos que os mercados acabam criando e eventualmente cria uma bolha e você causa um grande problema nos mercados e afetando as economias como um todo. Dessa vez não. Então isso foi de um alerta tremendo para todo mundo. Então eu não vejo caminho de volta, muito pelo contrário. Entendo que isso é algo que vai cada vez mais adquirir força. Mas nós não podemos nos descuidar, não é? Nós não podemos nos descuidar. É algo que assim requer disciplina, requer resiliência e requer sempre caminhar na mesma direção. E um outro aspecto é que tem outros temas, como as mudanças climáticas que estão aí, que eu comentei, né? Que tem podem trazer um novo impacto, com certeza. Tem sinais muito claros, né, de quanto isso é urgente, né, que tem que ser incorporado com urgência na nossa agenda, porque é mais um evento que pode trazer impactos tremendos para a humanidade. Então, sem dúvida, veio para ficar, mas nós não podemos descuidar e nós temos que continuar firmes nesse caminho e atribuir a urgência necessária para esses temas. Obrigada, muito bom, Cacá. Eu queria voltar um pouquinho agora para falar do tema diversidade de novo, que é o seguinte: a gente tem aí algumas estatísticas que mostram que apenas 3% da liderança em geral no Brasil é feminina, liderança em geral, né? Não estou aqui falando só de conselhos ou de cargos de CXOs. A gente tem aí algumas demonstrações, tipo, né, o Larry Fink, que numa das suas cartas, o Statements, colocou que ele não faria mais investimentos em empresas que não tivessem ao menos uma mulher nos conselhos dessas empresas. E aí a gente tem alguns exemplos mais novos. O que tem preocupado um pouco? A gente tem visto também que algumas empresas que por alguma razão tiveram que fazer demissões aí durante a pandemia, a gente nota que a maioria dessas demissões tem sido mulheres, né? E não tem sido um número muito igual, né, entre homens e mulheres. E assim, uma das preocupações é: será que a pandemia acabou tirando um pouco dessa iniciativa das empresas de verdade, de cuidar de diversidade em geral? Então eu queria ouvir um pouco, será que é uma regressão? Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês, se vocês têm notado isso, e se isso é uma regressão ou não. E se isso, para o futuro, a gente volta a ter na agenda das empresas essa preocupação da diversidade como um todo. Você quer começar, Luísa? Rapidinho, eu não sinto que houve regressão, não. Eu sinto que a mulher, muitas vezes, teve que assumir mais papel, isso foi difícil para ela. Pelo contrário, Fernanda, eu estou em vários WhatsApp com presidentes de todo lugar, com políticos. Está sendo muito assunto a diversidade. E, pelo contrário, eu estou sentindo que despertou. Pode ser que a Bárbara fale outra coisa, o Carlos, mas eu não sinto isso, não. Eu sinto que despertou. Então, você acha que isso acabou sendo positivo e que esperamos que essa pandemia se resolva aí num prazo mais curto, que essas iniciativas vão ser até mais importantes? Eu tenho sido muito questionada sobre isso. Eu acho que até a mulher também está pegando uma postura mais de não ter dó dela mesma e de lutar pelo cargo dela, né? Como a gente sempre fala isso. Mas eu acho que ela escolhe até o carro, né, gente? Não tem uma mulher no conselho, não é nem inteligência, né? Ela escolhe tudo, então... Mas eu não tenho sentido. Eu nunca fui tão questionada pelos meus colegas sobre participação na pequena e média empresa, diversidade, racismo. E violência para a mulher. Eu nunca fui tão assim... Eu nunca vi esses assuntos. Tem reuniões de grandes empresários que sou só eu mulher, ou uma ou duas no máximo. Eu nunca vi tanto trazer à tona esse assunto. O Cacá pode dizer.
A Bárbara também trabalha numa empresa que tem isso, o Cacá também, mas eu estou falando assim, e a pequena e média empresa também. Descobriram que ela dá 85%. Pelo contrário, eu acho que despertou a consciência de muitas coisas. Agora, até pôr na prática, entrar de dentro para fora, mas pelo menos já tem consciência que isso é um assunto que não é mimimi, isso é um assunto que não é, que dá resultado. Até chegar a falar do triplo EBITDA, que eu já tinha visto na McKinsey. Como é que as empresas vão codificar essa sustentabilidade que vem através de propósito, diversidade, sustentabilidade, cuidado com o país. Está todo mundo sabendo que isso pode existir. Eu estou em meios muito diversos, de muitos empresários, e eu nunca vi tanta atenção a esse problema. Que legal, que bom, Luísa, bom saber, porque você tem aí um networking enorme, né? De pessoas muito importantes no Brasil, é bom saber disso. A Bárbara, qual é a sua opinião, Bárbara, em relação à diversidade? Regredimos, progredimos e o futuro? Eu concordo com a Luísa Helena. Eu acho que o fenômeno que a gente tem assistido é que esse tema passou a fazer parte da discussão, do negócio. Então, como eu estava falando no começo, né, que diversidade é parte do negócio, é parte da tomada de decisão, para mim isso ficou bastante evidente, e aí eu não estou falando só da Uber agora, mas eu estou falando do mercado de uma maneira geral. A gente vê empresas diferentes, de segmentos diferentes, de tamanhos diferentes, de nacionalidades diferentes, colocando essa como uma pauta de discussão. Se no final dessa discussão vai ter impacto ou não, isso é diferente para cada uma das empresas, é diferente dentro da responsabilidade de cada empresa com relação ao tópico. Mas esse fenômeno social de diversidade sendo parte da discussão é algo que tem se tornado, ainda bem, algo do momento, e é do momento porque é parte desse aprendizado social que a gente vem tendo de como lidar com os temas de diversidade, e aí, nesse sentido, esses temas deixando de ser um tópico extra, de ser um tópico de uma área de pouca importância e passando a ser um tópico de negócio. Acho que isso veio para ficar, e eu acho que o ponto de intersecção aqui é que agora a gente precisa eu acho que a gente precisa avançar nos números, e a gente precisa avançar mais rápido, e aqui eu estou fazendo eco com as Nações Unidas, com a ONU Mulheres. A gente tem visto alguns avanços, mas eles ainda, a gente precisa avançar ainda mais e ainda mais rápido. Então eu acho que a minha expectativa é agora ganhar tração, ganhar velocidade. Muito bom. E o Carlos, o que acha? Olha, eu acho, regressão eu acho que não, acho que muito pelo contrário, o tema ficou ainda mais evidente, não é? Então, como todos nós comentamos, né, o tema social ganhou muita relevância e, por consequência, o tema diversidade, não é? E junto com todo esse momento voltado para a pandemia, surgiram também eventos ao redor do mundo, eventos de muita relevância que todos nós acompanhamos estarrecidos, que dizem respeito exatamente a como a diversidade tem sido tratada, não é? Então, o tema ganhou mais evidência ainda. De fato, ter uma diversidade muito grande no board. Eu conheço lá a composição, né, de alguma forma, do board do Magazine, e é exemplar. Nem podia ser diferente, né, Carlos? Nem podia ser diferente, não é? Eu não podia ficar aqui, né, Carlos? Exatamente. Então, mas é uma exceção. A hora que você olha como um todo, ainda, né, outro dia eu vi uma pesquisa da Spencer Stuart, que faz uma análise, né, da presença de mulheres em conselhos de administração. Nós temos ainda um número inferior a 11%, não é? Avançou, mas tem muito ainda para avançar. Então, acho que assim, não regredimos, o assunto diversidade ganhou mais evidência, não é?
tanto dentro de uma perspectiva social quanto dentro de uma perspectiva corporativa, mas tem ainda um longo caminho para diminuir essa diferença. E aí, a hora que você aborda outros temas, etnia, idade, né? Nós temos a Luísa apontou na introdução dela a questão etária, né? E de fato você tem isso por aí, né? Então a diversidade de uma forma ampla ainda precisa ter avanços relevantes, apesar de eu não enxergar nem regressão e nem diminuição da visibilidade, mas a visibilidade também tem que se transformar em ação. Maravilha. Eu acho que nós estamos assim, temos um luxo aqui hoje nesse painel de termos 3 empresas que de verdade são modelo para o mundo, né? Em relação à diversidade, ESG, e de serem genuínos, né? Não tipo assim, eu falo porque o mercado quer ouvir isso, né? De verdade vocês executam e vêm da alma e do coração. E com líderes como vocês que são verdadeiros também, né? E que são modelo. Mas a gente sabe, basicamente, o que vocês falaram, então tá bom, não temos regressão, mas falta muito, né? Tem várias áreas da diversidade que nós estamos muito longe. Então, existem pessoas que são a favor e pessoas que são contra, tipo cotas, metas, né? Vamos chamar de metas para alguns e cotas para outros. Vocês acreditam que a gente deveria, para avançar mais rápido e termos, de verdade, uma igualdade em várias áreas da diversidade, que deveríamos ter cotas, não deveríamos ter cotas, só metas? Porque a gente fala de diversidade de gender, né, homem e mulher, que a gente está muito longe ainda. A gente fala de raças, que então é aí um pouco ainda pior. E a gente fala de idade, né, que é uma coisa nova, talvez no Magazine Luiza eles tenham começado há mais tempo, mas a gente ainda vê dentro dos estatutos de muitas empresas um limite, que eu não sei se é 62, 65 anos, que eu já estaria fora do mercado, né, que eu acho um absurdo. As pessoas estão assim no topo da sua carreira e têm que se aposentar. Então eu queria ouvir a opinião de vocês. Por serem líderes de empresas importantes, o que a gente precisa mudar? Implementar cotas, metas, medir, acompanhar? O que precisa ser mudado? Luísa, o que você acha? Bom, todo mundo sabe que há muitos anos eu sou a favor de cota. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. E eu vou rapidamente, que eu não quero tomar o tempo dos outros, e também eu sei que está no final, contar por que eu sou a favor de cota. Há uns 12, 13 anos atrás, lançou cotas para deficientes físicos nas empresas, ou 10 anos, não sei. Naquela época, nós já éramos entre as 10 melhores empresas para se trabalhar, o Magazine já era entre as 5 melhores, já tinha recebido o prêmio da melhor empresa para se trabalhar no Brasil em 2003, e eu nunca, Fernanda, tinha olhado para deficientes. Se eu falei, puxa, eu que sou uma pessoa voltada para o humano, que me diz a tal de humano, nunca olhei para deficientes, precisou vir uma cota para acertar. Naquele momento eu entendi profundamente o que é cota. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. E nós temos desigualdade muito grande. Aí o pessoal fala para mim, as próprias mulheres, quando eu comecei a falar isso, elas queriam me matar. Aí eu falo assim, elas falam meritocracia. Eu falo, tá bom. Então, vocês vão esperar 100 anos para ter 20% de mulheres em conselho. E para os meus colegas homens, para o Cacá e para os meus amigos homens, eu digo, nem a bisneta de vocês vão estar no conselho. Então, assim, cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. E eu tiro muito dúvida disso. Quando teve deficiente, o Marcelo Silveira, nosso senhor, ele pôs cotas por região. Então, no primeiro momento, saía assim, não acha, o povo não quer saber de trabalhar, não tem deficiente. Hoje não precisa de cota mais. Eu trabalho com negro em alto cargo na empresa faz um tempão. E a gente não consegue ter negros em vários, mas não. Aí eu falava assim, enquanto vocês não tomar uma medida de cota ou específica, não vai ter. Agora eu posso até falar em primeira mão, o Frederico está lá lançando um programa de treino, isso só para negros.
Então, aí começa a ter gente no topo. Eu falava para a menina de gestor, eu dou 3 ou 4 a mais para vocês arrumar nego. Ah, não aparece, não vai ter, bem que eu procurei, na última hora ele largou a gente, isso há 4 anos. Agora vai ter que ter, né? Porque tem só para isso. Então, assim, se não tiver uma ação voltada a essas desigualdades, Fernanda, é 150 anos e que nem nossos bisnetos vão olhar. Então, não quero pegar muito tempo, mas eu contei por que eu sou a favor de cota, mas não é da agora. E Mulheres do Brasil está botando cota, Fernanda, de um comitê lá em Brasília, para que ter cota em conselhos, porque os países que puseram mostraram que a economia, o PIB melhorou. E óbvio que é assim. Maravilha, Luísa, que bom te ter desse lado. E a Bárbara, o que acha, Bárbara? A Luísa Helena está falando da experiência dela como executiva, mas a gente também tem no lado dos estudos, e tem muitos estudos comprovando que empresas que conseguiram avançar com relação ao tema, parte do sucesso se deve a ações muito concretas com relação a metas, com relação a uma visão de curto, médio e longo prazo de onde elas queriam estar. Então, posso te cortar um pouquinho só? Vai lá, por favor. A gente tem medo de falar cota, Bárbara. A gente usa qualquer expressão, mas não fala cota. Não, eu não estou falando você. Se você analisar, fala meta, fala não sei o quê, mas no fundo é cota, sabe? Então, assim, a primeira coisa que eu me debati com as minhas colegas era não ter medo de falar cota, gente. Cota é um processo transitório. Então, assim, só estou te acrescentando aí nessa sua fala tão legal, que realmente tem que ter um foco. Isso, foco, meta, cota, ação afirmativa. Então, todas elas fazem parte de algo que está dado na experiência concreta em estudos de que a evolução nesse tópico tem uma correlação estrita com uma visão de curto, médio e longo prazo. E, de novo, eu vou conectar com o negócio. Quando a gente quer lançar um produto, a gente tem uma visão de curto, médio e longo prazo do que a gente espera desse produto, a gente coloca investimento, coloca recurso humano para fazer esse produto acontecer. É a mesma coisa nesse campo. E eu acho que, em última instância, isso se justifica porque eu acho por essas razões que a gente sabe, né? A gente tem retorno financeiro com relação a isso e, obviamente, a gente deixa de trabalhar só com 50% do potencial. Então, se eu tenho um grupo homogêneo, provavelmente as resoluções e as soluções que esse grupo vão achar são muito piores do que um grupo heterogêneo, né? Do que um grupo diverso. Então, para mim, é um ganha-ganha das empresas e isso está provado por vários lados. Então, no lado do campo dos estudos sociais e da experiência concreta, e com certeza essa é uma das estratégias que a gente usa internamente. Muito bom. O que o Cacá acha? Olha, eu tenho um ponto que a Luísa e a Bárbara tocaram aí que é interessante, né? Porque a gente, às vezes, tem algum preconceito em usar o termo cota, realmente, né? Então, no final das contas, a gente usa outros termos, né? Talvez porque cota acaba parecendo uma imposição regulatória, legal, ou que venha, né, de outras fontes, né? Não uma meta, uma cota que você mesmo se atribuiu colocar dentro da sua organização, não é? Então, acho que esse é o principal ponto, não é? E, de fato, se você não como a Bárbara colocou, se você não coloca foco, não é? E você não quantifica esse foco, as coisas não sofrem mudança, especialmente quando você tem que fazer uma mudança de transição radical. Você tem que romper um modelo para ir para um outro modelo. Então, de fato, quando nos processos de engajamento, e aí sim, a BlackRock, como uma gestora de recursos de terceiros, ela tem todo um processo de engajamento e de votação junto às empresas que ela investe. Normalmente, a BlackRock não é acionista majoritária, ela é uma minoritária relevante, ou então faz os seus investimentos através dos índices, que são produtos passivos, mas nesses processos de engajamento, você tem que atribuir objetivos específicos, como, por exemplo, um percentual, ou no mínimo que seja uma pessoa do gênero feminino nos conselhos, ou não investir em empresas de carvão vegetal. Enfim, você tem que atribuir metas, né? E aí só um último comentário,
a diversidade comprova não só os melhores resultados, mas também comprova empresas mais resistentes a problemas de governança, problemas corporativos, incluindo corrupção. Tem um estudo da Harvard de alguns anos atrás que já trazia isso, não é? Que conselhos de administração ou diretorias que contam com a presença feminina têm menos problemas dessa natureza. Então, não só melhores resultados, mas também melhor governança. Então, e a hora que você olha, nenhuma empresa nasceu, ela às vezes pode ter até nascido da noite para o dia, mas ela sempre está aqui no mercado por prazo indeterminado. E se você quer esse prazo indeterminado, de fato, você tem que cuidar desses dois lados. Bons resultados e também as melhores práticas. Que legal, que bom. Olha, feliz aqui com o posicionamento de vocês. Vamos ser mais rápidos, né? Infelizmente, a gente está indo aqui para o final, mas eu tenho mais uma pergunta que veio do público, tem várias, mas uma que eu achei muito, muito importante, que fala um pouco do papel das empresas menores, de menor porte no Brasil, e como é que essas empresas que são menores, que tem muitas no Brasil especialmente, podem ajudar o Brasil a termos um futuro melhor e termos uma sociedade melhor? Como é que elas de verdade contribuem para isso, na opinião de vocês? E depois dessa, aí a gente vai para o encerramento. O que você acha, Luísa, você que é tão ativa nesse mundo de empresas de menor porte? Eu só posso responder que um país em desenvolvimento, ele vive da renda e do crédito. 85% da renda, a renda no Brasil vem do emprego. 85% do emprego é dado pela pequena e média empresa. Então, assim, vocês já estão fazendo um papel muito importante. Mas, por outro lado, rapidamente, eu convivi muito agora nesses 6 meses, tanto de um lado quanto do outro, nas medidas, escutando com o Sebrae, porque eu me dediquei muito a isso. Eu quero pedir, por favor, para a pequena e média empresa se capacitar, ser mais formal. Muitas vezes o dinheiro no banco não saía porque não tinha nem número registrado quando você vendeu ano passado, quantos funcionários você tem. E quero falar uma coisa para vocês, vai ter muito dinheiro para a pequena e média empresa. Eu estou tendo até uma ideia de descentralizar a consultoria e a auditoria em cada cidade através do escritório de contabilidade. Mas não vou falar isso agora, mas eu estou trabalhando como leis isso. Mas, por favor, uma das coisas, me falam muito onde eu errei. Eu falo, não, errar eu estou errando todo dia. Pergunta onde a gente acertou. A primeira coisa é ter coragem de ser totalmente formal quando o varejo não era, de auditar uma empresa quando ninguém auditava, de chamar um banco para ser sócio de uma financeira, onde o resultado maior era financeiro. Isso deu condição que o Cacá falou tão bem. Quer dizer, hoje as empresas que estão investindo, eles estão olhando no resultado a curto prazo, mas estão olhando a longo prazo. E a longo prazo é feito por esses... Porque a Bolsa já teve muita quebra internacional e nacional de olhar resultado. Já aprenderam isso. Então, eu estou pedindo para vocês, por favor... E os contadores que se profissionalizem, que tenha digital, porque quem serve, Fernando, essas pequenas empresas são contabilidades que eu estou convivendo muito agora, porque eu estou tendo uma ideia grande. Então, por favor, você não é obrigada a ser grande, você não é obrigada a se tornar grande, mas eu também já fui pequena, eu também já tive dificuldade de fluxo, mas o que nós mais acertamos é quando a gente resolveu certo é certo, errado é errado, e mesmo que não dê lucro, vão pagar um imposto, porque nós estamos nos sustentando para o resto. Agora, enquanto instituição brasileira, a gente luta para o juro cair, para o imposto cair, para a burocracia. Agora mesmo eu vou sair daqui, vou ter uma reunião com o ministro da Economia no IDV. Então, assim, a gente luta muito por tudo. Simples, é uma coisa maravilhosa para vocês. Agora tem muita coisa. Então, saiba que vocês têm uma missão muito grande, que é gerar emprego. Mas, por favor, faça isso o mais certo para que vocês continuem. Vai ter dinheiro para pequena empresa e média, como nunca teve, mas precisa se capacitar e ser formal. Eu quero já aproveitar e despedir, porque se voltar a rodada toda de novo, acho que eu não vou ter tempo.
Mas eu quero desejar muito obrigada a você. Cacá, foi um presente estar com você, eu nunca tinha estado. Bárbara também, e a minha amiga querida aí, Maria Fernanda, que a gente é companheira de luta, e quero agradecer a Anchan também por ter essa oportunidade tão legal de estar aqui. Então, eu já fiz os comentários e já agradeci. Agora ficamos aí surpresos com essa novidade aí desses empréstimos, né, a nível regional. Depois você conta para a gente, faz uma live. Eu seria consultoria. Consultoria. Consultoria não, seria auditoria. Cada cidade tem um escritório de contabilidade, ou 2 ou 3, nomeado, para quando chegasse a ficha no banco, ele já estava auditado. Como nós somos auditados para entrar, para ir para o fundo dele entrar. Que legal. De forma simples, mas eu não quero explicar, que eu não quero tomar. Obrigada, Luísa. Vamos lá, Cacá, o que você... Eu vou falar de uma forma bem rápida, não é? Eu resumiria em três palavras, realmente, o caminho para as pequenas e médias empresas. De fato, educação, informação e também transparência. Não é? Eu acho que assim, as empresas têm que cada vez mais buscar, dentro dessa visão que a própria Luísa trouxe para nós, de formalização. Depois da formalização é trazer a transparência, porque de fato você precisa mostrar o que você realmente é, né? E cada vez mais essas empresas, se Deus quiser, vão transitar, e se Deus quiser nós vamos continuar tendo um ambiente macroeconômico favorável, onde a economia real seja valorizada, ou seja, juros baixos, inflação sob controle no longo prazo. Tudo isso vai fazer com que essas empresas naturalmente tenham que buscar novos mecanismos de financiamento. E um dos melhores mecanismos de financiamento que você tem é você abrir o capital da sua empresa, né? Então, a hora que você olha as bolsas lá fora, a hora que você olha Estados Unidos, mesmo Ásia, né, todas essas regiões têm mais de 2.000 empresas listadas na Bolsa de Valores, né? Estados Unidos, a Bolsa de Nova York tem 2.700 empresas listadas. Se você for para Hong Kong, você tem 3.000 empresas listadas. Então, são mercados que são muito mais ativos. Mas por que as pequenas e médias empresas conseguiram avançar? E conseguiram avançar não só no tamanho do seu negócio, mas também na formalização, nas boas práticas e na transparência. Isso que leva a empresa a esse estágio. Então, sem dúvida nenhuma, essa caminhada, essa jornada tem que contar com esses 3 ingredientes. Acho que eu vou me despedir também aqui, né? E falar também que foi um privilégio enorme estar com a Luísa Helena, com a Bárbara, um aprendizado incrível com elas duas e uma oportunidade única que talvez poucos como eu tenham tido a oportunidade de participar no painel 99% feminino. Muito bom, obrigado. Legal, obrigada, Cacá. Vamos lá, eu estou um pouco preocupada com o horário da Luísa, porque ela tem essa reunião importante aí com o ministro, e a Luísa, quando tem reunião com o ministro, ela sempre vem com boas novidades depois. Então, vamos lá, Bárbara, faça aí o seu comentário. Sempre está ajudando todo mundo quando ela faz eu sei. Com certeza, vamos dar tempo para ela conseguir fazer essa discussão com o ministro. Só para encerrar, acho que a diversidade não é uma agenda de grandes empresas, essa é uma agenda social, e aí as pequenas empresas fazem parte disso. Lembre sempre que diversidade está muito relacionado com inovação, e inovação pode te levar a bons negócios. Inclusive, existe um movimento de grandes empresas, na hora de escolher quem são os produtores, né, as empresas que vão prestar serviço para essas grandes empresas, também começam a fazer perguntas com relação à diversidade. Então, se você tem uma mulher na liderança, e obviamente isso vai gerando um grande impacto também em pequenas empresas. Então, tenham essa preocupação desde o começo, porque isso pode te dar uma vantagem competitiva, inclusive, quando você estiver no mercado. E o meu último ponto, para quem está começando na agenda, que quer entender melhor como pode incorporar esses valores, a ONU Mulheres tem uma plataforma do Brasil que se chama WEPS, que é o Princípio de Empoderamento das Mulheres. Eles têm 7 indicadores, e esses indicadores servem como um começo de conversa. Então, lá no site da ONU Mulheres, você vai conseguir acessar os indicadores, e tem um começo, e fica muito claro quais são os primeiros passos que você pode dar para avançar nessa agenda
de diversidade, mas lembre sempre que não interessa o teu tamanho, a agenda de diversidade pode gerar negócio. Muito bom, obrigada, Bárbara. Bom, eu queria também fazer a minha despedida, antes de voltar a palavra para a Camila, da AmCham. Primeiro, uma honra, né, estar aqui com Luísa, com o Cacá e com a Bárbara, foi de verdade uma honra, e sempre um aprendizado, né, eu acho que a gente sempre aprende com pessoas como vocês, então, meu muito obrigada por ter sido aqui a moderadora dessas 3 pessoas maravilhosas e pelo trabalho lindo que vocês estão fazendo, obrigada. Passo a palavra agora para a AmCham. Obrigada, Fernanda, e obrigada a todos, Luiz Helena, Bárbara, Carlos, foi um grande prazer ter vocês no painel do Fórum de Diversidade hoje, então obrigada pelas contribuições, obrigada a você que nos acompanhou nessa semana toda dessa jornada incrível que nós tivemos. Diversidade e inclusão é atitude, é energia, tem que se sensibilizar e acreditar. E colocar energia nisso, sem dúvida nenhuma, acho que é o nosso papel aqui, é o nosso papel na AmCham. Se você não conseguiu assistir todos os webinários, todas as ações do Fórum de Diversidade, acompanhe na plataforma da AmCham. Gente, muito obrigada mais uma vez, uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana. Beijo para todos. Boa reunião, Luísa. Obrigada, gente, obrigada. Obrigada, gente, até mais. Obrigada, Para todas as gerações, um banco que não para. Bia, qual o meu saldo? Em constante evolução, inovando para acompanhar o seu ritmo, conectado, sólido, responsável e comprometido, com desempenho levado aos principais índices ambientais, sociais e de governança corporativa. Dedicado a diferentes segmentos, perfis e necessidades de mais de 70 milhões de clientes. Do início da vida financeira à assessoria de investimentos especializada. Uma empresa premiada em gestão de pessoas e carreiras. Um ecossistema de colaboração para a inovação, promovendo conexões entre startups, mentores, parceiros e investidores. Valorizando a cultura, o esporte e a educação e contribuindo para o futuro do Brasil e dos brasileiros. Bradesco. Desde muito cedo aprendemos a fazer a distinção entre eu e você. Mas e se de alguma forma Eu pudesse ver o mundo Da sua perspectiva, e você pudesse ver da minha? eu saberia todas as suas expectativas e tudo o que preocupa você. e você saberia o mesmo sobre mim. E de repente veríamos Que apesar de termos vidas diferentes, Elas também são muito parecidas. isso é maior do que eu e você. isso somos nós, Você não precisa ser parecido conosco. para estar junto de nós. Nós somos mais fortes como nós. Somos mais fortes como aliados.